Um dos elementos fundamentais para a composição tanto da arquitetura quanto do urbanismo é o vazio. E esse vazio precisa ter significado. Vamos ver um pouco sobre esse vazio pela ótica japonesa, no mar. Olá, meu nome é Fabiano Dias, sou arquiteto urbanista e você está no canal A de Arquiteto, no nosso primeiro episódio do programa Leitura de Arquiteto. Para quem me conhece já faz algum tempo, sabe que eu sou fã inveterado das animações do estúdio japonês Ghibli, né? E vez ou outra eu utilizo as animações em salas de aula, até para quebrar um pouco, eu usava em sala de aula, quando eu dava aula, até para quebrar um pouco o ritmo da aula, dar um descanso, meio que usar os animes que são lindíssimos, são temáticas que parecem ser infantis, mas são muito adultas, por sinal. E numa dessas apresentações, né, uma aluna minha, a Genelis, beijo querida, beijo querido tio, ela me mandou um vídeo, né, de um canal chamado Entre Planos, falando sobre a questão do vazio, os vazios que aparecem nos animes do estúdio Ghibli. Falei, vazio? Que vazios são esses? E nesse vídeo havia uma explicação exatamente dessa questão do vazio dos animes do estúdio Ghibli, que no Japão é conhecido como um ma, que é um momento de silêncio, né? Um momento onde dentro do próprio anime você não tinha nenhuma ação, nenhuma atividade, simplesmente um silêncio, né? Uma admiração de uma paisagem ou um intervalo entre planos, literalmente entre uma passagem mais ativa e uma outra sequência, né? E isso me instigou. Ele explicava como essa questão do mar, né, que ele chamava de vazio, permeava toda a cultura japonesa. E isso também ia para a arquitetura. E é um tema que também já faz algum tempo já vem me instigando, né, essa questão dos vazios, de como os vazios também compõem na arquitetura. A importância dos vazios como elemento de composição arquitetônica. E também urbanística. E eu comecei a procurar alguma coisa sobre isso e achei um livro, que é esse livro aqui, né, da Michiko Okano, né, chamado Ma, Entre Espaço da Arte e Comunicação no Japão. A Michiko, ela é arquiteta urbanista, né, esse livro é de 2012 foi publicado pela editora Ana Blume. Ela é arquiteta urbanista, fez mestrado e doutorado na área de comunicação, e esse livro exatamente ela fala sobre esse conceito do ma, essa pequena palavra que exemplifica muita coisa dentro da cultura japonesa, muita coisa até muito pouco explicável, para falar a verdade, né? E é o que ela tenta fazer isso nesse livro, né? Ela busca todas as referências que ela consegue dentro de autores que trabalham a questão do mar, que poderia ser chamado inicialmente de vazios, de como os vazios são importantes dentro da cultura japonesa, seja na própria forma de agir, na própria forma da fala, na dança, né, nos atos, nas atitudes e também na arquitetura, né? Então ela desenvolve nesse livro, ela tenta trazer para o Ocidente esse conceito muito oriental, mas tão oriental que não existe uma explicação muito clara para os próprios japoneses. É algo que está muito introjetado na própria cultura, faz parte da cultura deles, essa questão do entre. Esse vazio nada mais é do que algo que está entre. E esse algo que está entre muito me interessou dentro da arquitetura. E também, logicamente, do urbanismo, né? Essa questão da arquitetura ou dos espaços arquitetônicos serem sempre algo entre alguma coisa. Querendo ou não, se a gente pensar bem, toda arquitetura que é feita, ou que deveria ser pensada assim, né, é sempre algo entre aquele que solicitou o projeto e a cidade. Entre o lote onde foi edificado, ou a gleba urbana onde foi edificada, e a cidade. Todo jardim, falando agora de paisagismo, é sempre também algo entre. É um espaço entre o exterior e o interior, né? O que é construído e o que é natural, o que é, pelo menos, que faz uma referência à natureza. Também na cidade nós temos esses espaços entre, essa relação entre o que é público e o privado, né? O que é aberto, o que é fechado. Então essa importância do vazio permeia toda a nossa produção arquitetônica e urbanística. E ela precisa ter significado.
Senão ela vira um espaço abstrato, sem sentido, sem relação, sem conexão. É exatamente isso que ela fala aqui no livro dela. Que ela desenvolve ao longo do trabalho, vários capítulos, né, do livro, que é base, se não me engano, do doutorado dela, onde ela tenta buscar esses significados do mar, né, que tenta também decifrar isso, jogando dentro de uma leitura da semiótica, né, do simbolismo desse espaço, do simbolismo dessa palavra e como ela se reflete em seus significados na cultura japonesa e como, logicamente, ela poderia ser trazida para a cultura ocidental. Né? Na medida que aqui no Ocidente nós temos uma relação muito mais racional das coisas, no Japão não. As coisas não são assim tão racionais, não são tão muito claras. E o próprio mar não é claro. O conceito deles não é claro. Eles entendem isso no Japão enquanto percepção, faz parte da cultura, né, do modo operandi, como ela fala, da vida japonesa. E é tão arraigada na cultura que não tem uma explicação muito clara. Tem várias explicações, várias leituras. Mas o que interessa é exatamente essa questão do entre. Considerar os espaços construídos, ou que são formados por espaços vazios, espaços com significado. À medida que toda arquitetura é desenvolvida a partir de espaços com significado, eles ganham uma outra conotação, um outro sentido. Né? À medida que a gente pode também, como ela fala também aqui no livro, que a gente pode transferir isso para um conceito de lugar. Deixa de ser um espaço abstrato para um espaço com significado e um significado relacional, que liga as pessoas àquele espaço. E nesse ponto ele deixa de ser simplesmente um espaço abstrato e se transforma num lugar. E um lugar nada mais é também do que um espaço entre alguma coisa. É uma relação entre quem está usando e o próprio sítio físico. É nessa medida que a arquitetura ou que o projeto urbanístico deve buscar essa relação. Uma coisa que falta muito hoje na arquitetura e nos projetos urbanísticos são essas significações, essas correlações, essas conexões. Né? O mar também pode ser considerado uma ponte, uma conexão. É fácil conseguir essa relação? Não, não é fácil. Precisa de um estudo muito apurado do arquiteto, principalmente uma sensibilidade muito apurada do arquiteto. E isso se constrói com o tempo, mas depende muito da forma que o arquiteto interage com seus projetos, interage com o meio onde estão sendo inseridos seus projetos e da forma que ele se abre para eles. E na medida também que ele absorve essas referências e os transforma em arquitetura, em espaços públicos, né, em qualidade de vida, né, em uma outra cidade, uma cidade mais coletiva, uma cidade mais democrática, uma cidade que seja mais que interaja mais com as pessoas. Esse livro foi um achado, recomendo fortemente. Se posso dar uma crítica a essa edição, eu não sei se tem edições mais novas, mas a que comprei de 2012, não sei se existem edições revisadas, é que primeiramente ele poderia ter uma edição um pouco menos acadêmica, é um papel do editor, da editora, trabalhar de forma de deixar o texto um pouco mais fluido, né? Uma forma não tão acadêmica de formatação do texto. Por mais que a Ana Bloom tenha se pautado em publicação de vários trabalhos acadêmicos de relevância, é um importante canal para esse tipo de trabalho. E, ao mesmo tempo, esse livro merecia um tratamento gráfico melhor. As fotos são muito pequenininhas, né? E você perde um pouco do significado dela, do trabalho, com as fotos tão pequenas, de uma resolução muito baixa, muito ruim. E a minha edição, não sei por que razão, veio com defeito, que não desabona o trabalho, de páginas copiadas, né, com páginas colocadas no lugar errado. Mas são páginas copiadas, então o livro não perdeu páginas, só teve páginas a mais. Né? Então eu acabei só separando aqui. Mas fora isso, o texto, ele, salvo engano meu, é um texto que não existe nenhum correlato ainda publicado sobre essa questão do mar, né, a questão dos espaços vazios, ou desse vazio com significado na cultura japonesa, que nós podemos trazer para a nossa cultura
ocidental, uma leitura ocidental, né, da importância do significado dos vazios. Ela passeia por várias áreas culturais japonesas, pela língua, pela dança, pelos filmes e fecha com a arquitetura, né? Então, recomendo. Ma Entre Espaço da Arte e Comunicação no Japão, da Michiko Okano, publicado pela Ana Bloom, editora Ana Bloom, em 2012. Falou, gente? É isso aí. E, por favor, antes que eu esqueça, deixem aí seu like, se inscrevam no canal. Se vocês estão percebendo ainda uma coisa muito... Esse canal que eu estou fazendo é uma coisa assim muito... ainda um pouco precária. Mas a ideia é que sejam coisas assim muito dinâmicas. Eu vou pegando coisas e vou falando, vou discutindo temas. Nesse programa especificamente, eu vou apresentar vários livros que eu tenho aqui na biblioteca, algumas HQs também, que eu acho que sejam muito interessantes para a gente discutir arquitetura e urbanismo. Tá? E também estou aberto a indicações, né? Se alguém tiver uma indicação aí, fala sobre esse livro tal, Fabiano, ou esse livro tal, se você tiver, estamos aí, tá? Falou, gente. Valeu. Até a próxima. Então não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal, tá? Um abraço. Michiko Okano, página 101, 102. A presença do lugar como rito depende do tipo de conexão estabelecida entre o homem e o contexto. Dessa forma, é possível aprender a noção do mar na arquitetura tradicional japonesa por meio da presença da ação humana, na construção da espacialidade e da interconexão de sentidos, na qual a visualidade se vê associada ao tato, ao paladar, à audição e ao olfato, o que constitui sistemas vinculativos. Destacamos também a importância do processo ou da conjunção entre espaço e tempo, que se efetiva na montagem, no mecanismo de concretização do espaço. Trata-se de algo que não é, mas sempre está para ser, e, portanto, sempre em movimento. Continua a autora. Pois a espacialidade má é sempre passageira e em fluxo, que é constituída pelas ações humanas. Longe de abarcar o sentido antropocêntrico, dá primazia à construção do lugar. Especificamente, no tocante à mediação, a própria espacialidade má é um elemento de representação mediativa entre dois ambientes e abriga a possibilidade de um processo interativo e comunicativo. É importante perceber que, no caso da espacialidade má, que se apresenta como trajeto, ao montar fragmentos sucessivos de um certo espaço por vias mentais, a contiguidade transforma-se em continuidade. É isso aí.